Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Chegando, vamos à atualização das informações do Internacional, especialmente falando da rodada e de possibilidades de contratações. A rodada foi maravilhosa, enfim, vamos falar sobre isso. Vem cá, te inscreve no canal. Tá vindo aqui pela primeira vez? Não se inscreveu no canal ainda? Caramba, esse é o canal dos Colorados. É o maior canal falando de Inter no YouTube. Tá bom? Chegando a 100 mil inscritos aqui em cima. Vem comigo, te inscreve agora, tá? Só embaixo, só clicar no inscrever-se. E dá joinha, sempre dá joinha porque reforça o nosso canal aqui. E não deixa pro final, dá joinha agora já, tá legal? Vem comigo porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Olha aí, gente, olha aí. Vamos botar a tabela direto. A rodada foi maravilhosa pro Inter. Primeiro porque o Inter venceu. Segundo, porque o Goiás, que era uma ameaça, perdeu para o Fortaleza por 2-1 em casa. Terceiro, porque o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro, e até ele nós passamos. E quarto, porque o São Paulo tropeçou para o Grêmio e está ao nosso alcance neste momento. Gente, a situação é a seguinte, prestem atenção no que eu vou dizer. Em relação à vaga pré-Libertadores, está praticamente garantido. Não está garantido ainda, mas está praticamente garantido. Mas vamos pensar um pouquinho mais alto. O que o Inter precisa para conseguir uma vaga direta à Libertadores da América, na fase de grupos? O Inter precisa vencer o São Paulo no meio da semana, fora de casa. Se o Inter vencer o São Paulo no meio da semana fora de casa, o Inter se iguala ao São Paulo em pontos e tem uma vitória a mais. E aí o Internacional dependeria só de si no jogo contra o Atlético Mineiro em casa na última rodada. Se ganhar, teria uma vaga direta à Libertadores. Então, tem muita coisa para o Inter nesses dois jogos que restam no Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo fora e contra o Atlético Mineiro em casa. Vocês perceberam isso? Segundo assunto, sobre possibilidade de contratação. Tem uma possibilidade um pouco mais avançada que as outras neste momento. E ela é de Yimi Xará, o colombiano que está no Atlético Mineiro. Jogador que o Galo Mineiro pagou uma Babilônia para contratar. E que o Inter tinha interesse naquela época, mas o Inter não tinha nenhuma possibilidade de investimento que o Atlético Mineiro, pelo menos, achou que tinha naquele momento. O fato é que o Atlético Mineiro está se embananando para pagar. E o Atlético Mineiro tem uma dívida de 3 milhões de dólares neste momento com o Júnior de Barranquilla para pagar esse jogador. E a negociação passa pelos seguintes moldes. O Inter assumiria essa dívida de 3 milhões de dólares e cederia um jogador para o Atlético Mineiro. Não tem definição sobre esse jogador, mas eu já digo para vocês. Tem um jogador do Inter que o Atlético Mineiro está tentando há bastante tempo, que se chama William Potker. E poderia ser uma possibilidade, de repente, emprestado para o Atlético Mineiro, já que ele tem um contrato mais longo com o Internacional. Então essa possibilidade se avizinha e me interessaria muito, porque o Xará é um jogador de muita qualidade, de meio para frente, que agregaria demais no time do Internacional. Um jogador absolutamente diferenciado, seria uma grande contratação. Outra possibilidade, Nacho Fernandes, jogador do River Plate. O que tem neste momento? Tem um início de conversa e a indicação do Kudê. E a relação de Kudê com este jogador. E a relação de Kudê com o empresário desse jogador que já trabalhou com o Kudê. Então, para negociar é fácil. Para chegar à conclusão do negócio, nem tanto. Mas os caminhos para que o negócio aconteça, os caminhos são interessantes. De boas relações, de proximidade, e isso pode facilitar. Nacho Fernandes seria também outra possibilidade bastante interessante. Numa situação mais embrionária, e aí acho eu com mais dificuldade, o Javier Pastore, jogador que está na Roma, argentino que não vive um bom momento, teve problemas com lesão, ele não se firmou na Roma. A Roma pagou muito dinheiro por ele, pagou 25 milhões de euros por ele, ele veio do PSG, onde jogou muito, para Roma. Também a indicação do Kudê e também há uma relação com o Kudê, e aí é uma tentativa que vai depender de várias, como eu disse, é embrionário, não tem nada se encaminhando nesse sentido neste momento. Mais uma situação daquilo que eu dizia para vocês. O Guerreiro não vai dizer publicamente que não vai para o Boca neste momento, porque ele não quer fechar uma porta, uma questão de fidalguia e tal. Mas a informação que se tem nos bastidores é de que o Guerreiro já avisou a direção do Internacional que não tem interesse de deixar o Inter, que vai continuar no Inter. O Guerreiro é um jogador, os últimos 4 gols do Internacional do Campeonato Brasileiro são do Guerreiro. Guerreiro tem 9 gols no Campeonato Brasileiro, é um jogador que está correspondendo. Embora
existe e tenha existido alguma cobrança de que ele na hora decisiva na Libertadores e na Copa do Brasil não tenha marcado, não tenha feito diferença, eu sou obrigado a lembrar que o Inter como um todo não foi bem naqueles momentos. E sou obrigado a lembrar que um centroavante como o Guerreiro depende da produção do time. E a produção também foi falha. Eu acho que o Guerreiro naqueles momentos foi mais vítima do que culpado de qualquer situação, e eu sempre faço questão de lembrar essa ideia. Kudê chegando, está se despedindo do Racing e certamente já está em contato. É importante que vocês saibam disso. Se ele está indicando o jogador, é claro que ele não vai falar publicamente porque ele estava treinando lá, mas paralelamente ao seu trabalho no Racing, ele estava trabalhando no Internacional já, conversando com dirigentes, falando de possibilidades de contratação, conhecendo mais o grupo. Ele provavelmente esteja assistindo todos os jogos do Internacional. Ele provavelmente já tem um relatório do que pode acontecer no final do ano entre venda, saída. Tem um relatório sobre meninos da base. Tem relatório sobre jogadores que estão voltando de empréstimo. É claro que ele está inteirado de tudo isso. Ele não vai cair de paraquedas aqui no meio do mês de dezembro, quando terminar o Inter no Campeonato Brasileiro e o compromisso dele lá. É óbvio que o Kudê já está trabalhando no Internacional, efetivamente com a presença física, a partir da pré-temporada em janeiro. Mas já está em andamento esse processo.